Olá, gente linda e maravilhosa. Alberto Faria aqui novamente convosco para mais uma partilha inteligente, dessa vez número 5. E vamos ver que, como sendo o número 5, essa partilha vai ser especial. Ela é tão especial que o convidado de hoje, a pessoa que vai partilhar, ele não é um convidado, ele é um partilhante. Essa pessoa que vai partilhar conosco as suas experiências, a sua vida, é o Diogo Nuno. Vamos falar um bocadinho sobre uma coisa que a mim me fascina bastante, porque eu gosto, pelo menos de ouvir quando as pessoas são sinceras, concretas, diretas e sabem aquilo que falam. E vão reparar que o Diogo Nuno fala exatamente aquilo pelo qual ele é apaixonado e principalmente daquilo que ele entende, desenvolve e acaba sendo um atributo fantástico de autoconhecimento para ele e para todas as pessoas que passam na sua mão. Eu já fui uma pessoa que já passou pela mão dele por uma questão de experiência própria e gostei bastante. E aconselho, sinceramente aconselho. E vão notar que nessa partilha de hoje, vão ver que ele é bastante competente naquilo que faz, um verdadeiro apaixonado. Nós vamos falar um bocadinho sobre astrologia. Diogo Nuno, Partilhas Inteligentes número 5. Vamos lá? Roda. Hoje eu estou aqui com o Diogo Nuno, certo? E o Diogo Nuno Perfeito. hoje vai nos deixar aqui um sabor gostoso, um sabor maravilhoso sobre as suas ferramentas maravilhosas, a sua vida maravilhosa, as coisas que tem construindo. É certo que eu te conheço há muito pouco tempo, mas senti uma certa empatia muito grande contigo. Aliás, deixa-me dizer que o próprio facto de eu ter disponibilizado as minhas informações para te fazer o meu mapa já é uma grande coisa, porque eu não dou essas informações a qualquer pessoa. E fiquei bastante encantado com o teu trabalho. Muito direto, muito profundo, muito preciso, sabe bem aquilo que quer, aquilo que coloca, onde põe. E eu fiquei muito feliz. E até mesmo os outros dois eventos que tivemos juntos, também foi muito bom. Então, Diogo Nuno, esse espaço é teu. Eu vou deixar-te à vontade para tu falares um bocadinho sobre quem é o Diogo Nuno. Se eu de repente chamar só de Nuno, desculpa, é que eu estou habituado a chamar Não só faz de mal, não Nuno. faz mal. Mas pronto, eu vou guardar o Diogo na cabeça. Então, Diogo, eu sei que tu gostas bastante de astrologia, né? E Muito. pelo trabalho que tu fizeste comigo, eu senti que tens, assim, como usaste essa expressão ainda há pouco, tens uma pegada interessante no que se toca a astrologia, simbologia, e até as palestras que eu assisti tua foram 5 estrelas. Por quê? Eu gosto muito daquelas coisas simples. Eu gosto muito daquela situação onde tu, de uma forma muito simples, descreve as coisas de maneira que qualquer um, seja assim, no caso como eu, estúpido, que não entendo nada de astrologia, consegue perceber que o Sol é o Sol, que a Lua é a Lua, que Mercúrio é Mercúrio, enfim. Eu não estou aqui para falar, quem está aqui para falar é o Diogo. Conta-nos um pouco dessa tua história, como é que tu começaste essa tua vida. Vamos lá, força. Então, Alberto, antes de mais eu queria aproveitar para te agradecer sinceramente pelo convite, porque para mim é mesmo uma honra poder estar aqui a partilhar um bocadinho da minha história, do meu percurso contigo no teu canal e para o teu público. Por isso, antes de mais, quero-te agradecer profundamente pelo convite e é recíproco, porque realmente as tuas palestras também nos fóruns que nós tivemos juntos também foram bastante aquela parte da Feira interna em Lisboa e depois da quiromancia, a quirologia lá em cima no Porto, foram bastante esclarecedoras e é um tema que também me fascina bastante, por isso é muita gratidão que eu tenho de estar aqui e poder partilhar um bocadinho com o teu público sobre o meu percurso. Então, eu tenho um percurso muito... Eu não digo particular porque hoje em dia cada vez mais percebo que é comum esta situação. Então, eu venho de uma educação, eu nunca tive uma religião, eu não sou batizado sequer, então eu nunca tive uma parte de uma educação rígida que me obrigasse a acreditar em certas coisas e os meus pais me deixaram acreditar naquilo que eu quisesse, de alguma forma. Nunca fui muito à igreja, nunca tive outros tipos de culturas ou outro tipo de religiões de alguma forma me condicionasse. Então, numa primeira fase da minha vida, e mesmo muito novo, tive algumas experiências com a questão das energias, com a questão também um bocadinho do espiritismo, mas depois todo esse conhecimento acabou por ficar reservado, não acabou por ficar para mim, porque depois a vida foi caminhando pelos seus caminhos e eu fui-me desconectando totalmente desse outro mundo das energias, do outro lado da vida, do lado complementar. E comecei a ficar cético, porque
Muitas vezes as pessoas diziam, eu vou astrólogo, eu vou tarólogo, e a impressão que eu tinha da astrologia do tarô e de outras linguagens simbólicas é que eram só adivinhativas. Exato. Então aquilo fazia-me um tremendo desconforto a pensar que a minha vida e a minha personalidade estariam descritas num mapa, numa tiragem, numas mãos. Então era bastante disso tudo, que eu podia anti-astrologia, anti-tarô, gozei, fiz todas as piadas possíveis. Eu sei bem o Então que é hoje, isso. as pessoas quando vêm para mim e que são céticas e vêm com essa postura, eu tenho que baixar a cabeça e dizer, ok, isto é apagar o karma, né? Eu disse, agora tenho que ouvir todas estas energias de volta. E então, depois a vida foi percorrendo, eu comecei na parte académica, estudei, fui para a universidade, entrei numa depressão bastante profunda, fui-me curando, e a vida foi andando, e até que liguei-me à parte das terapias energéticas. Tinha uma formação quando tinha 20 e poucos anos, mas sempre cética em relação a linguagens simbólicas. Entretanto, acabei o meu curso em 2012, fui para Lisboa viver Que ano sozinho. tão forte. Que ano, hein? Foi, olha, curiosamente, na Que primeira ano. entrevista, acho eu que foi o 2012, também foi impactante para muita gente. Então eu acabei o meu curso, fui para Lisboa, para uma cidade, pronto, que eu vivo no Algarve, então uma cidade que eu não conhecia, com um contexto que eu não conhecia. Eu nunca fui uma pessoa provavelmente de cidade, eu gosto mais do campo, da natureza. Então de repente vi-me envolvido a viver Linda a Velha e entrei numa depressão extremamente profunda porque eu não estava a fazer o que eu adorava. Ok. O que aconteceu? Numa desses momentos mais baixos da minha vida, eu lembro claramente de pensar assim, Diogo, imagina que tu estás aqui há 2 anos, imagina que tu agora continuas 20 anos a fazer isto e tu vais chegar aonde? Não é? Vais chegar a Exato. ser chefe de equipa, vais chegar a ser diretor de um departamento. E se tu chegares a diretor de departamento ou chefe de uma equipa, tu vais ser feliz. E aquela pergunta destruiu-me, porque foi aquele, rasgou-me, porque de repente eu percebi que aquele percurso que eu estava a seguir não me deixava minimamente feliz e eu não sequer queria aquilo para mim. Exato. Então isto veio-me destruturar totalmente, eu comecei a entrar mesmo numa depressão profunda, ganhei muito peso, a minha vida começou a desencarrilhar e numa destas situações a minha mãe pegou em mim e disse, não, olha, conheço ali uma senhora que faz um tarô, tu vais gostar, dá benefício da dúvida, vai lá. E eu entrei super desconfiado, eu cético, fazer tarô, tipo, ok, né? Então diz lá o que é que tu vais dizer, agora vais tu ver nas cartas. E entretanto ela pega no meu mapa, pede-me os dados de nascimento, pega no meu mapa astrológico e começa a falar das minhas propostas. E ela estava a falar, eu desliguei o meu fusível e pensei, poças, para não ter outra palavra. Aqui Isto pode dizer à vontade. disse, porra, isto aqui, está aqui qualquer coisa que não estava a ser certa, então ela está-me de uma forma a descrever as minhas tendências, os meus padrões, os meus movimentos, e ela não me conhece, ela não faz a mínima ideia de quem eu sou. Então, eu lembro-me dela estar a falar e eu estar a pensar, epá, está aqui qualquer coisa que não está certa. E entretanto ela continuava, depois fez um lançamento de tarô, eu teve-me a fazer a roda astrológica, interpretar a roda astrológica e tal, e eu só ficava a olhar para o mapa astrológico e pensar, xiça, como é que ela olha para aquilo e diz-me isto que eu sei? Então eu também quero aprender aquela linguagem. Exato. Então eu comecei nas linguagens simbólicas por uma questão de ceticismo, que epá, se tu sabes, eu também quero saber. No fundo foi isto. Se ela sabe ler, se olhares para esse gráfico sabe ler, eu também quero saber. E comecei a tirar tarô, e depois comecei a tirar astrologia, e a minha vida começou a andar. Houve uma situação de limite, de desgaste físico tremendo, que eu tive um acidente mortal, e eu pensei, não, a minha vida não vale o dinheiro que eu estou a receber, não vale o que é que eu tenho, isto não vale isto, eu tenho que começar a trilhar outro caminho. E então larguei todo esse percurso profissional dito normal, e voltei-me ao estudo da astrologia, também numa primeira parte do tarô, e progressivamente fui caminhando para a astrologia, por ter a linguagem que hoje em dia considero uma pessoa um bocadinho também racional e eu preciso perceber um bocadinho a lógica. Exato. Então a astrologia dá-me uma base mais racional que eu consigo agarrar de uma forma diferente, apesar do meu coração também bater muito forte pelo tarô. Hoje em dia a minha base é a astrologia por isso, porque de alguma forma há quase um devolver esta noção de significado que eu ganhei com aquela consulta. Então, Exatamente, é mesmo. quando encontro que a minha vida proporciona de atendimento astrológico, o que eu tento não é adivinhar, porque pronto, isso é outro tipo de astrologia que também é válida dentro do contexto. Agora é tentar devolver propósito, tentar devolver consciência, tentar devolver identidade, porque nós estamos todos a ter falta de alguma forma dessas
dessas ferramentas, dessas valências que fazem tanta falta hoje em dia. Por isso, de uma É, forma muito resumida, foi isto. deixa-me só discordar um bocadinho de ti, posso? Claro que Eu sim. acho que tem um monte de ferramentas, eu acho que tem um monte de pessoas que trabalham com essas ferramentas, eu acho que o que falta são pessoas sérias. Sem dúvida, Alberto. Percebe? Sinceramente, eu agora discordo de mim próprio porque vou concordar contigo. Porque realmente existe isso. E o que acontece, eu acho que infelizmente, há aqui uma questão muito. E não sei se tu partilhas esta opinião que eu vou dizer, é porque nós passamos em momentos de desemprego, momentos onde as pessoas ficaram sem recursos financeiros. Exato. E como todas as áreas, não é? De repente as pessoas olham e veem os euros. E muitas vezes todo o trabalho que está por trás, não é? Todo o estudo, todo o aperfeiçoamento, como nós estamos. A primeira convidada que tu tiveste referiu isso que eu achei muito bonito, foi a maior valência somos nós. Sim, E sim. depois nós desenvolvemos uma ferramenta. Então, toda essa questão de autodesenvolvimento, consciencialização, de processo interno, para depois conseguir entregar uma consulta, no meu ver, integrada, com uma visão, tentando não transmitir as nossas crenças, os nossos dogmas, tentando servir aquela pessoa que vem até nós da forma melhor, esse trabalho é preciso ser feito. Então, quando a pessoa olha para uma consulta de astrologia e pensa, não, olha, também vou fazer astrologia para ganhar dinheiro, Tal e qual. Tal e qual. a coisa fica difícil, porque depois as pessoas não conseguem, o público comum não tem capacidade de distinguir o que é uma consulta dentro de um contexto e o que é uma consulta dentro de outro contexto, e vai ter com pessoas que se calhar não têm um fundamento teórico, não têm um fundamento da astrologia que depois capacite-as de poder estruturar as suas opiniões. Exato. Então continua-se a prevalecer uma crença de adivinhação, uma crença de intuição, não é? Que tudo é só olhar para o mapa de uma forma intuitiva, e quando há muito mais, né? Tipo, se calhar 20% de intuição e 80% de estudo, para uma pessoa conseguir fazer uma interpretação, e às vezes se calhar há 90% de estudo e 10% de intuição, que para nós precisamos fazer uma interpretação. Porque E esse facto é muito importante. a intuição em si, nós conseguimos desenvolvê-la através do conhecimento, né? A intuição é puro autoconhecimento. Nós só temos intuição em si quando temos algum autoconhecimento, um conhecimento trabalhado interno. Aquela intuição mística, aquela intuição intuitiva, ela também existe. Eu acredito nela porque ela existe. Mas a intuição, que é aquela melhor trabalhada, quando nós adquirimos ferramentas e somos competentes no nosso trabalho, isso tem completa razão. Sabe que eu sempre fui muito... Eu sou um crente. Crente no sentido... Quando eu vejo uma coisa que eu sei que ela funciona, eu acredito. Até o ponto onde eu não acredito mais. Ponto. E como é numa coisa, é numa pessoa, é num grupo, seja lá onde for. E um dos aspectos que eu acho que é mais importante é quando nós trabalhamos com desenvolvimento humano. Sempre trabalhei com desenvolvimento humano. E é uma das coisas que fazem muita falta em profissionais competentes e responsáveis, é justamente ter uma inteligência emocional, ter uma inteligência intuitiva, estar preparado para ajudar o outro. Geralmente as pessoas estão preparadas para ajudar a si próprio, né? E é isso que eu senti no teu caso, no teu percurso. Eu não senti que tu estás focado em querer ajudar a si próprio antes de ajudar o outro. Pelo menos foi isso que eu senti, passou-me essa impressão. E por isso é que eu te fiz o convite. Senão não tinha Eu convidado. tenho a gratidão, né, do meu coração profundo, porque assim, pegando as palavras que a nossa querida Odete Maza diz com tanta sabedoria, Sim, toda a gente procura alguém é porque precisa de ajuda. Não há claro. ninguém que diga assim, não, eu estou muito bem e não, agora vou ao astrólogo, agora vou ao tarólogo, não, porque eu estou tão bem que vou arranjar problemas agora para começar. Para começar. É, Então, toda a gente procura ajuda porque precisa de ajuda de precisa alguma dela. forma. Então, é um foco muito grande que nós temos. Pessoalmente, eu tento fazer este trabalho comigo, porque é isso, o nosso serviço vai ser proporcional ao nosso desenvolvimento interno, como estava a dizer muito bem, e como aquela primeira convidada também estava a dizer. A importância de nós nos desenvolvermos para nós depois conseguirmos entregar uma consulta consciente, não é? Porque nós não conseguimos fazer nada que não esteja em nós. E é muito, às vezes, importante a questão da autoanálise, né? Quem trabalha com astrologia, neste caso, conhecer o próprio mapa, de perceber quais são os seus processos, para não transpor, para não passar para as nossas crenças, os nossos dogmas, as nossas maneiras de ser para o nosso cliente. Então, eu tento dar uma forma e, mediante aquilo que me é possível, humanamente possível,
de enquanto eu estou a fazer uma consulta, o que importa é aquele mapa. A minha professora Tarot dizia uma coisa muito curiosa, que é, lê o que está ali. Exato, E exato. é uma coisa muito curiosa. Eu É digo que a às vezes a mesma gente coisa. fica criativos, não é? Fica imaginativos e pensa muitas coisas, mas é lê o que está ali. Ali, exato. Não Tal qual. inventes. Não inventes. Não inventes, porque quando a pessoa começa a dar essa é que é a parte da importância da intuição, mas com uma formação teórica forte por trás. Uhum. Porque quando a gente segue só a intuição, né, a mente é muito brincalhona e leva-nos para caminhos que muitas vezes não são aquilo que está Gosta de ali. brincar connosco, mente. E então quando a gente tem uma base teórica forte, diz, não, espera lá, isto tem que passar por aqui. Então se a minha intuição, pelo menos a minha maneira de eu ver a intuição, se a minha intuição está alinhada com o meu conhecimento teórico, ok, então é provável que isto seja uma intuição verdadeira. Uhum. Se é uma intuição que nada tem a ver com aquilo que está ali, então se calhar é mais o meu achismo, não é a minha vontade de impressionar aquela pessoa que está a falar mais alto. Ok, muito bem. Belas Então, palavras. eu tento sempre fazer isso, não é? A consulta não é para mim. Há uma pergunta muitas vezes a dizer, a tua consulta correu bem. E a minha resposta interna é, o que é correr bem? É correr bem para eu acho que correu bem a consulta, é correr bem para aquela vida daquela pessoa, é correr bem para o meu ego, dizer não, tu és aí o pica das galáxias da astrologia, ou é não, aquela pessoa conseguiu fazer o seu processo, entendeu, percebeu, ficou encaminhada, ficou com umas ideias, abriu a consciência, fez o seu processo. É muito difícil, no meu entender, avaliarmos o que é correr bem. Sim, sim. Porque, por exemplo, quando foi a minha primeira consulta da astrologia tarot, eu saí dali de queixo caído e super intro, eu fiquei calado, eu fiquei boquiaberto, não é? Uhum. Não. E cerrei a boca, ela falava e eu, tipo, eu estava assim um bocadinho atónito, não conseguia perceber o que estava a acontecer, então nem sequer colaborei, então provavelmente ela pensou, olha, foi só mais um que, pronto, Passou por ali, pois. passou por ali e aquilo mudou profundamente a minha vida e eu hoje estou aqui a falar contigo. Então, a importância na realidade correu bem, mas correu bem a longo prazo, ou correu bem a médio prazo. Costumava, fazendo uma comparação, quando o Buda fazia os seus discursos, né, fazia os seus... Às vezes ele dizia, ou não só o Buda, os próprios mestres, quando diziam os seus sutras, falavam os seus... Às vezes as pessoas que estavam ali não iluminavam-se, mas é como eu costumo dizer, que há contos assim, o cozinheiro lá na cozinha iluminava-se. Por quê? Porque ele estava preparado. Afinal de contas, tu estavas iluminado, tu foste iluminado, né? Caiu-te a ficha. Nos dias de hoje, Então seria caiu-te a ficha. é verdade. E nesse cair a ficha, qual foi a sensação mais importante, não seria no caso? Qual foi a sensação mais, assim, uau, assim, mais impactante que tu recebeste quando começaste a desenvolver mesmo os teus trabalhos? Assim, para mim o que me apaixona são as pessoas. Então, a minha grande paixão são as pessoas. E, sinceramente, aquilo que me apaixona na astrologia é nós podemos olhar para um mapa, para uma ferramenta, não é? Dos astros que estão ali, e entregar àquela pessoa. Obviamente que eu gosto de fazer consultas, mas para mim a formação é que me agrega mais, porque é a pessoa ganhar ferramentas para se poder autonomizar. Porque no fundo, eu concordo, eu acho que obviamente que precisamos de orientadores para nos conseguir às vezes contextualizar, não é? Para nos poder pôr no caminho certo, para nos poder guiar em certos momentos, mas no fundo, né, ninguém se vai iluminar a ninguém, não é? Há aquela frase acho que é do Reiki, que diz que ninguém dá luz a ninguém, desperta é a sua luz interna, não é? O Reiki desperta a luz dentro de cada um. E essa é a minha crença da astrologia. Então é uma ferramenta maravilhosa que pode ser usada para muitas finalidades e que quando é entendida e posta ao serviço de si próprio é ultra potente. Mesmo, porque a pessoa vai... Eu hoje em dia, e é de ser assim para a minha vida, vou continuando a descobrir coisas magníficas sobre o meu mapa, que eu, olha, mais esta situação, olha, mais aquilo que eu não lembrava, olha, esta situação. E aquilo, mas respondendo diretamente à tua pergunta, Alberto, aquilo que me apaixona profundamente é a pessoa, eu sentir que a pessoa percebe que tem um propósito, que tem um caminho. Então esta sensação de a pessoa andar perdida num deserto e tu dizes, não, olha ali aquele caminho.
vê lá se não é por ali que se calhar vais poder te guiar no teu percurso. Então não é eu agarrar na pessoa e levá-la, dizer não, agora está ali, agora Exato. se quiseres fazer o teu papel, se queres fazer os teus 50% ou os teus 70%, agora faz. Mas essa sensação, outro dia fiz uma consulta que me disseram isso, que era, eu agora tenho um nome para chamar. Ok. Então eu agora sei chamar o nome a esta coisa que eu sempre soube que eu tinha e eu não sabia o que é que isto era. Então agora tenho um nome para chamar. E então eu acho que a gente não consegue transformar nada que não esteja no consciente. Claro. Não é? E tu estás muito mais por dentro do que isso do que eu e estou desejoso de ouvir a tua opinião sobre isso. Mas então quando a pessoa de repente diz, ok, então se eu tenho esta tendência, atenção. E a pessoa ali começa a agarrar a vida, no meu entender. Concordas? Sim, sim, está bem dito. Uma coisa, o interessante é que, por exemplo, eu tirei a formação de coaching internacional, né? Depois tirei a formação de coaching trainer. E quando nós, pelo menos a nível de coaching, quando nós fazemos uma sessão, nós não estamos a falar com a pessoa sobre esse aspecto, aquele aspecto outro. Nós simplesmente sentamos na frente dela e estamos a ouvir o que ela tem a dizer e ela faz as próprias perguntas. Ela manda material para nós fazermos as perguntas chamadas poderosas, né? E são poderosas porque elas transformam a vida da própria pessoa. Não é a mim que ela tem que transformar, é a ela. E às vezes fico assim, estupefacto quando algumas pessoas prendem-se a o meu signo é isso, então eu tenho que ser assim. O meu ascendente é aquilo, eu tenho que ser assim. Eu não tenho nada contra as pessoas fazerem os seus trabalhos, nem as suas consultas e dar cursos, nem nada. A única coisa que às vezes, e isso tocando no ponto da consciência, é eu posso saber as minhas ferramentas, mas tenho que ter consciência para utilizá-las, sabe? E não ficar presa a elas. Algumas pessoas prendem-se àquilo e aquilo passa a se tornar uma religião. E eu sou muito sincero, a pior coisa que existe é uma religião. É tu estar preso a uma religião, a uma Aos religião no dogmas. sentido aos dogmas, exato, obrigado. Aos Aos dogmas, aquelas coisas das crenças, que a coisa mais chata que existe como é que se diz? Um catequista nos sentidos, um catequista Ok. na alimentação, um catequista no vestuário, um catequista esotérico, um catequista coach, um catequista... Sério, aquelas pessoas que endurecem. E consciência, quando nós trazemos esses aspectos para a consciência, eu acredito que nós nos transformamos sempre. Foi o caso, por exemplo, da Cristina. A Cristina, quando eu a conheci, ela estava num processo, sentia-se que havia ali uma força enorme, mas ela estava num processo de, como diziam os espanhóis, embotelhamento, de engarrafamento, de estar ali fechadinho. Está aprisionada. Ela fez o primeiro retiro e a vida dela fez assim, peraí, o que é que se passa? Uau. Foi uma coisa muito engraçada. Aliás, o primeiro retiro que eu criei foi assim, brutal. Ela sentiu assim um impacto. No segundo, ela abriu. E ela hoje, é claro, né? A vida não é fácil para ninguém. Os desafios são grandes para todos nós, todos nós. Mas ela foi uma mulher, mas porque ela aceitou o desafio, ela e a Carla aceitaram o desafio, seguiram em frente e hoje em dia estão a assumir uma postura no seu Descolando. melhor. Eu, para mim, pegando aquilo que tu disseste aí um bocadinho atrás, Alberto, eu acho que eu digo sempre isso nos cursos, e é a questão do poder traz responsabilidade. Não é? Então, e isso é extremamente pertinente na astrologia, porque desde o momento que uma pessoa parte do pressuposto ou engana, ou o seu próprio ego engana a dizer, tu conheces alguém porque tu sabes o seu mapa astrológico, essa pessoa está, na minha opinião, iludida. Porque a pessoa pode ter exatamente o mapa astrológico e estar a vivê-lo numa frequência muito elevada, consciente, com os seus processos, a fazer o seu caminho, ou pode estar numa oitava diferente, onde está mais aprisionado a certos padrões inconscientes que não a deixam atingir o seu potencial. Mas, quando o estudante de astrologia, ou o astrólogo, ou alguém que percebe um bocadinho de astrologia, parte do pressuposto que pode usar a astrologia para conhecer uma pessoa e a 100%, e no meu entender, está a incorrer numa situação muito grave, porque, primeiro, no meu entender, é uma questão de ego, não é? Dizer, não, eu agora tenho uma ferramenta que posso te conhecer melhor do que tu mesmo. Sim. Isso normalmente não é um caminho muito terapêutico, não é? Mas, ao mesmo tempo, o que é que isso
chama a atenção da importância da idoneidade, não é? Da ética, da responsabilidade. Porque quantas pessoas, não é? Quantas pessoas vão a uma consulta, não é? Se tu estás despedaçado emocionalmente e tu chegas ao pé de alguém que dá-te, alavanca-te, tu despertas. Se alguém te aprisiona, tu murchas. Não, Condiciona-te mais um tempo. Exato. E então nós estamos aqui a passar uma fase, ainda para mais neste contexto social que nós estamos a viver, muito delicado. E por isso eu dou-te os meus parabéns por estás a lançar este projeto nesta fase, porque eu tenho a certeza que vai tocar o coração e vai trazer a consciência a algumas pessoas. Sim. Esta partilha de hoje ou outras que tu vais fazer ou aquelas que já fizeste. Porquê? Porque eu dou-te mesmo os meus parabéns, porque as pessoas, de alguma forma, foram jogadas contra a parede e estão a tentar despertar agora, ok, o que é que eu faço com isto, no meu entender, toda esta situação. Agora, é preciso também um bocadinho de ressonância, de cósmica, para elas encontrarem quem lhes possa dar a mão ou possa lhes estender uma ajuda e levá-las a encontrar uma via que seja para elas o ideal. Então, a via não tem que ser para o astrólogo, não tem que ser para o leitor, é ideal, não é? Exato. É essa questão do poder sobre essa questão da responsabilidade, o poder com responsabilidade, a responsabilidade por ter aquela ferramenta. Não é? E proporcional. Olha uma coisa, posso fazer uma pergunta muito particular? Claro que sim. Aquelas perguntas assim que a gente mete o garfo assim. Espera que eu ficar vermelho, será? Acho que vai ficar um bocado vermelho. Ai. Diz. Pergunta valendo 10 mil euros. Pode ser? Olha que eu vou cobrar se eu responder. Olha, vamos lá ver se responde cabalmente. Qual foi a coisa mais estranha quando estudaste astrologia? Já que estamos a falar de astrologia, né? Agora é astrologia. Claro. Agora é astrologia. Qual foi a coisa mais estranha quando tu começaste a estudar que tu percebeste que, afinal de contas, isto é assim uma coisa assim brutal. Abriu assim um horizonte, como se nós descobríssemos de repente que uma característica qualquer. Não sei se está a perceber a pergunta. Eu estou tentando não ser tão direto que é para não abrir muita. Ok, então o que é que quando eu estava a estudar astrologia, aquilo que me. Uou! Isto é brutal. Assim. Então, eu vou-te ser muito honesto, Alberto. Eu acho que nunca tive um momento de pum, foi na aula eu estar muito atento, né? Porque quando é uma coisa que me interessa, estou extremamente atento. Então, eu começar a ver, olhava para o mapa, ou nós estávamos a partilhar e fazia sentido a uma, fazia sentido a outra, fazia sentido a mim, fazia sentido à turma, fazia sentido a 20 pessoas, e tu dizes assim, pô, não, isto realmente está aqui qualquer coisa. Então foi este clique, não é, que me fez dizer, não, há aqui qualquer coisa. Porque é demasiado... Uma pessoa que seja cética na astrologia porque não a estudou. Porque quando uma pessoa estuda, começa a ver que existem demasiadas coincidências. Então, para mim, é óbvio, porque tu dizes assim, é quase que a astrologia autoprova-se a cada interpretação, a cada análise, a cada contexto, a cada prática. E isso é que ainda hoje, quando estou a dar aula, hoje e provavelmente o resto da vida, é que tu dizeres que estás numa aula, é fascinante tu veres que tu, por conheceres aquelas tendências primordiais dos posicionamentos, tu tentas transmitir aquilo àquela pessoa que está a tentar, está a ouvir-te, e tu de repente, ok, faz muito sentido. 1, 2, 3, 20, 100, 200 vezes, 300, tu dizes não. Então, muitas vezes, quando chega aquele momento de descrença, eu penso, vem-me uma consulta, vem uma aula, nós acho que todos, pelo menos pessoalmente, vou falar por mim, há momentos que a pessoa também duvida, diz, será que não é da minha cabeça? Será que não... Não se esqueça que eu vi do ceticismo. Então há aqui há aqui um... Volta e meia, mas será? Segura assim. Será que isto é mesmo assim? E de repente, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então aquilo que me fascinou na astrologia, e eu tenho que agradecer claramente à pessoa que me ensinou astrologia, o Alex Gonçalves, porque foi, para mim, faço a minha vénia, porque ele realmente faz uma astrologia muito, muito boa, não é? Um abraço para ele. Um abraço para o Alex, porque realmente é magnífico. Então, porque faz uma astrologia muito psicológica. Então, há 2 coisas muito importantes para mim na astrologia e ele domina-as. E eu tento fazer isso também, que é o conhecimento misturado com a forma que tu transmites.
Sim. Então ele vem todo do conhecimento da psicologia, então ele sabe transmitir o conhecimento. Porque se tu podes ter a maior insight, mas tu falas com pedras na boca, tu não chegas lá. Pois é. Não vais chegar lá. Então é preciso tu teres o conhecimento e tu saberes transmiti-lo. Então isso fascina-me, essa capacidade de tu conseguires transmitir aquela mensagem àquela pessoa e ela faz sentido hoje, amanhã, depois. Por isso aquilo que me tirou do sério, porque vamos perceber, eu estava desejoso de comprovar que a astrologia não funcionava, não é? Funcionava, Portanto, ela exato. não Exato, exato. funcionava. Eu No fui início ver, então vou geralmente é pagar. assim, né? Queremos encontrar um buraco é para dizer assim, afinal de contas eu tinha razão. O ego nesse ponto o ego é terrível. Exatamente, Tinha não é? razão. O viés da confirmação. Eu realmente confirmo que eu estava certo e que o ceticismo que não podia ser. Então, de repente, eu comecei essa crença começou a desmontar, porque eu, uma, duas, três, e depois falava de mim, nós não tínhamos amizade, não nos conhecíamos, e ele, tarararararana, e eu, uai. Pá, mas, e o que é que acontece muitas vezes com a astrologia? É que nós, quando estamos no papel de consulentes, não temos a capacidade de passar para palavras o que muitas vezes o astrólogo consegue fazer de uma forma externa, não é? Porque ele vem simplificar, ele vem trazer outras metáforas, ele vem trazer uma visão diferente que tu consegues, ok, então isto que eu ando a sentir desde a minha infância, então é por causa deste padrão, é por causa desta tendência que está aqui. E isso foi o que me fascinou, foi ver a cura consciencial a acontecer, consulta atrás de consulta, a capacidade de agarrar a vida pelos cornos, consulta, atendimento atrás de atendimento, eu a capacidade de olhar para mim e eu ver a minha vida a mudar dia para dia. Então foi isso que me disse assim, uau, está aqui uma coisa muito forte, muito poderosa e que merece ser exposta de uma forma mais límpida, no meu entender, mais clara, não é? Mais fácil, mais acessível, porque é demasiado potente para estar de alguma forma condicionado a um dogma, a uma crença, a uma expectativa que eu tinha, por isso que eu, no fundo, abracei esta causa de passar a astrologia de uma forma simples. Então foi aquilo que me fez agarrar a astrologia como profissão, foi perceber que quem tem contacto com esta linguagem consegue chegar a um patamar consciencial dela mesma muito, muito forte e é quase como se fosse uma viagem interna, Alberto. Espero ter respondido. Eu não sei se Sim, respondi, que sim, fui dar uma sim. volta grande. Belamente. Não, não, o espaço é teu. Ai, já estou até me acomodando aqui melhor, porque nós temos que ouvir as pessoas que sabem falar, não é aqui quem não sabe falar. Gratidão. Olha uma coisa, Nada disso. no percurso que tu estás agora a ter na tua vida, eu não sei há quanto tempo tu trabalhas, divulga e Sim, vives a astrologia? eu comecei a estudar em 2014 e 14. eu, como já fazia algumas consultas de tarot, eu comecei logo a introduzir, não no primeiro ano, mas no final do primeiro ano, 2015, 2016, comecei logo a buscar ao tarot, a buscar a astrologia, a base, né? A Buscar, base. ok, deixa lá ver o que é que está aqui no mapa desta pessoa. Okay. Então, isso é uma coisa muito importante e que me ajudou bastante quando eu fui estudar astrologia, e toda a gente que estuda tarot e astrologia percebe isto, as duas linguagens são extremamente síncronas, não é? Existe uma combinação entre as duas de uma forma muito simples. Sim. Então, como eu já tinha 1 ou 2 anos, 1 ano eu acho de tarot, eu quando fui para a astrologia já trazia uma bagagem simbólica muito mais fluida, então eu sentia mais à vontade com aqueles conceitos e então foi uma fase mais... Eu consegui aprender mais facilmente e eu comecei a trabalhar com a astrologia, a fazer algumas consultas, a fazer alguns entendimentos, se calhar no final de 2015, princípio de 2016. Mais ou menos 5 anos. Mais ou menos, agora, a nível profissional, depois andei um bocadinho também na informática, mas profissionalmente, onde estou realmente dedicado a 100% a levar a astrologia para a frente, seria 1 ano e meio, 2 anos, Okay. onde estou mesmo a 100%. Não é, ok, estou a fazer isto, a 100% na astrologia. Está mais ou menos a 1 ano e meio, 2 anos, por aí, se calhar. E tu te sentes feliz? É magnífico, Alberto. Aquela frase do dizer assim, tu quando fazes o que tu amas, tu não precisas mais trabalhar, ou né, quando tu trabalhas no que amas, nunca mais tens um dia de trabalho na tua vida. É isto. Então, hoje em dia, tenho a bênção e a graça de poder viver daquilo que me dá mais prazer, que é falar de astrologia, dar aulas de astrologia,
fazer consultas de astrologia e poder partilhar um bocadinho todo este conhecimento que eu venho adquirindo ao longo da minha vida, não é? Às pessoas. Então, é a mesma graça, é mesmo... Eu, por exemplo, quando eu vou dar uma aula, eu estou mais entusiasmado que os meus alunos, não é? Claro. Porque eu estou, vamos embora. É verdade, é Aquilo verdade. Então, esta é a ideia. Então, quando eu vou fazer uma consulta, eu sinto-me super fascinado, porque... E depois há um retorno económico devido a... Não é um retorno económico de que me dá tanto prazer, então é uma bênção muito grande eu poder ver a astrologia. Chegaste alguma vez a pensar em voltar atrás? Muitas vezes. Pois, Eu vou-te ser muito honesto, muito muitas honesto vezes. isso. Muito Porque, honesto. muito honesto, mesmo, há várias desculpas que a gente vai se contando a nós mesmos. Uma é arranjar muitas crenças, dizer, as pessoas acham que isto é astrologia é assim, 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 eu não vou ter lugar. Então, isso realmente é uma coisa que eu me deparo hoje em dia. Em todos os mercados hoje em dia existe muita gente, não é? Existe muita gente no design, existe muita gente na psicologia, então, todas as áreas são subcarregadas de pessoas a fazer aquilo. E aqui a grande questão é essa do que é que eu vou aportar. E hoje já percebo o que é que eu aporto, mas não é de há muito tempo atrás. Então, esta tem sido uma coisa que eu tenho vindo a perceber, qual é o que é que eu aporto às pessoas com a minha mensagem. E isso, quando uma pessoa não tem essa clareza do que é que aporta, qual é o teu objetivo, qual é a tua missão, e o coaching faz isso de uma forma exímia, não é? É muito bom. Dando essa base muito forte dessa parte do coaching. Então, muitas vezes nós começamos a ficar sem objetivos, sem metas e sempre, não, poças, é a zona de segurança, não é? Agora vou voltar 2 passinhos atrás e vou voltar a entrar no mundo Pois é. corporativo, Zona a do ganhar o medo, meu vamos voltar para ordenado. trás. E curiosa porque a minha área, eu tenho engenharia informática, então se a área que está a precisar de trabalhadores é a minha Exato. área de profissão. É. E há momentos disso, porque eu acho que toda a gente está ligada de alguma forma às terapias ou às linguagens simbólicas, é porque tem também alguns nós de dor, não é? Alguns desafios, há momentos de desconforto, há ali limites que o nosso ego fica ali meio contorcido para lidar com aquela situação. E eu já disse várias vezes, mas eu vim do ceticismo, então há dias que eu acordo e penso, uai. Mas aquilo que eu tenho, lá está, o inconsciente a falar, mas depois conscientemente digo, não, uau, olha a possibilidade que eu tenho, olha a vidas que eu já acabei por ter a bênção de cruzar, a mensagem que acabou por ser passada, não é? Aquela situação ali que despertou aquela situação. Então hoje em dia, e essa é a bênção, se calhar já fazer as coisas há algum tempo, é perceber o retorno, não é? E tu podes-me dizer isso de uma forma, tenho a certeza que na tua experiência já tiveste a bênção, não é? De ver o feedback das tuas... Eu já estou nisso há muitos anos, eu já estou nisso há mais de 30 anos, praticamente. E Uau! é verdade, eu comecei muito novo, sempre fui muito focado nisso. Mas uma das coisas que eu sempre gostei é saber aonde é que está o X da questão, onde é que está a informação mais fidedigna, onde é que está a realidade, onde é que está a parte científica daquela informação. Não é só ser assim, uau, né? Maravilha, ai, é tão lindo. De fato é, há coisas que são fantásticas. Eu conheço coisas que Mesmo. são assim muito fantásticas. Mas deixa-me só partilhar isto. E aí eu quero saber a tua opinião com relação a isso. Eu tenho uma coisa que a mim me causa muita confusão e que hoje em dia já não é assim emocionalmente desgastante. Antigamente era. Nós sabemos uma coisa, queremos colocar na cabeça da pessoa e a pessoa não vê, não tem aquela, eu vou chamar de maturidade ou madurez, Ok. né? Antigamente isso era uma coisa que a minha, pelo menos até uns 10 anos, 10 não, se calhar um bocadinho mais, sinceramente um bocadinho mais, me incomodava imenso porque eu queria dizia, quase que aquela coisa do vamos catequizar aquela pessoa, né? É por isso que hoje em dia eu digo que os catequistas, pelo amor de Deus, atenção quando é catequista de igreja, catequista de qualquer coisa, catequista da carne, catequista da religião, catequista seja o que for. A pessoa Claro. muito metodista, a mim causa um bocado de impressão. E eu nesse ponto senti-me frustrado, porque, cara, então a pessoa não está a ver que aquilo está ali, né? Hoje em Mesmo. dia isso já não se passa tanto assim na minha cabeça, porque eu aprendi, assim, com o meu próprio trajeto, né, que a maturidade e a madurez
o amadurecimento, né? Não é só maturidade, o próprio amadurecimento, através das experiências, através das coisas que nós vemos. Por exemplo, eu recebo muita informação através de um filme. Rapaz, eu tenho filmes que eu olho e digo assim, tá ali uma lição. E tem pessoas que olham aquele filme e dizem assim, não vi nada. Mesmo. É. Eu, É quando muito dou muitas desafiante. das minhas aulas, eu uso quase sempre o exemplo dos filmes. Um poema, uma citação qualquer que apareceu. Eu uso muito essas coisas porque eu sou muito metafórico. Eu gosto de usar a história e a metáfora para poder passar o conhecimento. Tem pessoas que são mais diretas, né? É assim, pão e queijo. Eu gosto de usar a metáfora porque eu acho que aquela semente é plantada e aquela semente uma hora vai germinar. Foi assim comigo? E dizem que as metáforas são aquelas que desmontam os limites do consciente, não Justamente é? por isso, É percebe? maravilhoso. E eu gosto muito disso. E hoje em dia essas coisas já não me perturbam mais. Antigamente perturbava imenso, eu passava a noite sem dormir. Hoje em dia já não me perturbam, porque eu aprendi que cada pessoa tem o seu tempo de amadurecimento, né? Tu tens essa percepção também? Eu, vou, Ou... eu partilho contigo. É isso que eu estava a dizer um bocadinho lá para trás, quando eu estava a dizer Sim, o que é uma consulta correr bem, sim, sim. nesse seguimento, nesse gancho. Então, eu hoje tento me educar a mim mesmo e é uma questão. Assim, eu acho que acaba por ser humano. Nós, se eu ajo, se eu tenho uma ação, é porque eu espero um resultado. Um resultado, feedback, sim. Se eu estou a fazer uma consulta com propósito, eu estou a projetar um resultado para aquela consulta. Não é? Eu tenho um entendimento, porque lá está, os meus crenças, a minha visão de vida está alinhada naquela linha. Sim, E quando alguém vem e ouve aquela verdade e de alguma forma não age, porque não é o tempo, porque não entende, porque não prioriza, porque não está disponível, porque tem medo, porque muitas vezes nem sequer tem a noção da urgência daquela questão, não é? Não tem forças para lidar com aquilo. E hoje em dia é quase como se fosse um automantra, dizer a consulta não é para ti, a exato. consulta não a aula não Perfeito, é para ti, perfeito. porque realmente a nossa exigência muitas vezes leva-me, a minha exigência, né, leva-me a tentar ter aquela performance, a falar daquela situação, numa primeira fase eu tinha muito isto, tenho que falar do mapa todo, porque senão a pessoa não vai levar a informação toda. E hoje em dia percebe-se perfeitamente que o essencial muitas vezes é muito mais útil do que o secundário, Sim, não é? O ruído que às vezes a gente tenta passar a informação toda do mapa astrológico, porque é uma vida de estudo, não é? É difícil, então não dá. Por isso, hoje em dia, até muitas vezes deixo falar de alguns pontos que na minha ótica, e que é a minha responsabilidade também, mas que na minha ótica não são assim tão pertinentes para aquele processo atual da pessoa, exato. porque na minha visão eu considero que se calhar há outras prioridades, porque, pegando aqui numa coisa, o que é que para mim é prioritário? É a felicidade e a harmonia. Ok, Porque eu acho que quando a pessoa está desgraçada, está triste, está desamparada, está melancólica, está deprimida, ela nunca vai conseguir, por mais consciência que tu lhe deis, ela nunca vai conseguir sair daquele. não vai sair daquele ritmo. Então, Não às sai vezes, daquele. e tive uma consulta que me marcou por isso. A pessoa tinha aspectos bastante tensos no mapa dela e eu não falei dos aspectos tensos, porque eu priorizei outros pontos, porque para mim faz mais sentido, se calhar, levar a pessoa numa primeira fase para um patamar Tá bom. ali. E daqui a um ano a gente volta a se encontrar, ou daqui a 6 meses a gente volta a se encontrar e eu acrescento outras informações que te possam levar a outros patamares. Porque não é a meta quando está muito longe, a gente não a atinge. E eu numa primeira fase, uma fase até há bem pouco tempo, eu comecei a ganhar esta consciência que a informação em demasia é perigosa. É. Eu não sei se tu concordas comigo. E Porque cansa. é perigosa porquê? Porque tu de repente percebes que a tua vida não tem sentido, que tu não estás a fazer nada de útil, que tu afinal não estás a ver o teu propósito. Tu de repente afundas. Uhum. Né? Quase como, imagina uma biblioteca aqui em cima do lombo e tu não tens maneira de virar aqueles livros todos. Então às Perfeitamente. vezes mais vale os baby steps, né? Os passinhos pequeninos para que a gente, ok, eu agora vou lidar com este aspecto da minha lua, do meu sol, do meu ascendente e depois calhar vou falar do meu Plutão, do meu não sei o quê, do este posicionamento, daquela casa, ou agora estou mais focado no trabalho. Então eu tento sempre direcionar a consulta para aquilo que a pessoa nem vem à procura, porque a pessoa vem dentro de um contexto,
Mas muitas vezes quando a pessoa diz, é geral, a pessoa vem com eu quero ouvir um bocadinho de tudo da minha vida, nunca dá para falar tudo, porque nem eu sei tudo, isto Pois é é. logo o primeiro, É. não é? Eu também É. não sei tudo, É. nem pouco mais ou menos, eu estou sempre a aprender, então eu vou falar daquilo que também é mais relevante aos meus olhos, mas sempre com a ótica não é iludir a pessoa, nem lhe mentir, mas transmitir-lhe o que, olhando para o mapa, se realça como os próximos passos mais harmónicos para que ela comece a encarrilhar na vida dela de uma forma harmónica. Para que ela Perfeito. depois vai encontrando, se calhar, um reiki, ou um tarô, ou uma astrologia, ou outras linguagens simbólicas, ou coaching, ou psicologia, ou, não é? De todas as áreas, e vai começando a fazer o seu caminho. Então, respondendo à tua pergunta de uma forma direta, eu quase um mantra que eu tenho que dizer a mim, todas as consultas e todas as aulas, a aula não é para ti, a consulta não é para ti. Então é uma programação que eu tento fazer a mim mesmo para que eu não tenho que responder à minha expectativa. Eu tenho que entregar a melhor consulta àquele que sei que vem ter comigo. Então tento contornar assim, que eu tinha exatamente a mesma coisa do que tu, dizer, então, está aqui tanta coisa gira e como é que tu não estás a ver isto tão magnífico, né? Está aqui tão claro, como é que tu não fazes nada? E eu depois venho a pergunta assim, então e tu estás a fazer, Diogo? Não é? Porque há esta questão, então Exato. tu estás Então, a e tu? fazer. Estás a fazer? Não. Então, espera aí, então tu também és humano, tens É veias a correr espelho, né? sangue, Costumo não se é dizer que cabos elétricos, são os espelhos da nossa vida, né? São os espelhos. não é? São os espelhos. Então, tu estás a fazer o teu caminho, tu estás a fazer a tua jornada, então entende, não é? Percebe que é um ser humano que está ali, não é uma máquina, não é um computador que a gente mete lá umas linhas de código e ele de repente começa a fazer outras coisas. Infelizmente, do meu ponto de vista, era bom que a gente tivesse uma disquete, É. era upload, Vamos chegar a e tudo isso. fica... Vamos chegar a Tudo isso. fica não, eu não duvido, mas também vamos perder a magia da imperfeição, não é? Exato. Da nossa parte humana. Mas então é preciso ter muita atenção nisso, porque como é que às vezes o demais deita por fora, não é? Esta ideia, o demais deita por fora. É Uhum. preciso ter atenção a esse pequeno pormenor. Mas eu acho que até mesmo o excesso de perfeição acaba tendo um bocadinho de... O excesso de perfeição acaba tendo sua imperfeição, porque ela nunca é perfeita, não há tanta perfeição assim. Por E exemplo, não, olha, boa, continua, por favor. porque, como eu disse, eu gosto muito de ver filmes e analiso muito resultados em relação a isso. Tem uma série que eu tenho assistido que é Westworld, e agora eles entraram justamente nessa a terceira temporada, a perfeição. Pronto, eu não vou contar a história, porque senão vou estar dando aqui É um spoiler. spoiler, não pode Mas ser. se você botar aqui, spoiler. Mas não vou dar spoiler nenhuma. Quem viu, viu. Quem não viu, se não quiserem, desliga o vídeo. É mesmo assim, é mesmo leão. Desliga. Olha, Passa para a frente, passa dá para 10 frente. minutos para a Passa para frente. frente. E tem gente que até nem gosta, passa para frente. Então, eles criaram um cérebro perfeito, né, para botar na cabeça daqueles seres. Tá? Um cérebrozinho, uma bolinha. E o cérebro deles é uma bolinha. E a própria cópia desses cérebros eletrônicos não são assim tão perfeitas, né? Aquilo é uma história, não vou estar aqui contar a história. E eu acredito que até a própria perfeição em si acaba gerando imperfeição, porque o que é perfeito hoje em dia, né? Pode ser perfeito para mim, pode não ser perfeito para ti, pode não ser perfeito para fulano. O meu cão pode achar perfeito. Mesmo. Olha, Sério. que pegando nesse gancho que tu disseste, Alberto, é por isso que eu adoro a astrologia. E agora É, vou puxar isto para a astrologia. Porquê? Porque a astrologia, para além de ser uma linguagem terapêutica, ou de terapia, ou de atendimento, ou de, né, mais de linha humanista, também acaba por ser uma filosofia de vida. E exato, nós exato. conseguimos olhar para a astrologia e ver assim, uau, há dois signos que nos falam exatamente dessa questão, que é o Virgem, que nos fala dos processos de aperfeiçoamento, e Peixe, que nos fala dos processos de unificação. Então, o equilíbrio, a perfeição está no ponto de vista, não é? Que hoje em dia tanto... Então, eu tenho aqui uma noda na minha blusa, agora se uma voz está a 1 quilómetro, eu se calhar nem vejo a blusa. Então, Exato. aquele problema acabou de desaparecer. Então, nós na astrologia temos essa capacidade e essa valência de olhar também para os signos, para as casas e para os planetas e conseguir perceber a filosofia da vida, não é? Assim como no tarot dá para fazer o caminho dos arcanos, na astrologia nós podemos fazer o caminho dos signos e poder, de alguma forma, perceber, ok, o eixo peixe-virgem ensina-me que nós devemos ser pormenorizados até certo ponto, nós devemos perceber que existe um plano maior por trás de tudo, existe sempre alguma coisa inconsciente, existe uma unificação maior, então os patamares,
Então nós não devemos nem estar no caminho do pequenino perfeito, do minúsculo, do estéril, nem devemos estar no caminho do diluído, do escapismo, da ausência. Nós temos que encontrar o caminho do meio, porque entre estes dois eixos, entre estes signos, nós vamos conseguir perceber que o equilíbrio entre a perfeição e a unificação devem encontrar o seu equilíbrio. Ok, perfeito. Acho que nem tenho mais nada a dizer. Eu tenho alguma coisa a dizer? Não, não tenho mais nada a dizer. Eu Obrigado. simplesmente não tenho mais nada nem para perguntar, porque está perfeito. A tua prestação está 5 estrelas. Olha uma Oh, coisa. eh, Se tu tivesse agora que, de repente, mudar qualquer coisa na tua vida, o que tu gostavas de fazer? Isso é uma pergunta bem externa. O que tu bem, mas é gostarias de muito. fazer assim? Uau! Eu tenho um projeto e eu mais tarde ou mais cedo vou pô-lo em prática. Por isso, é para aí que eu estou a caminhar todos os dias e a Ok, direcionar a minha vida para isto. ok. Porque eu abracei a astrologia, é quase esta ideia. Eu abracei a astrologia no sentido de passá-la às pessoas, né, quem estiver interessado, obviamente, de uma forma simples, gira, dinâmica, mas ao mesmo tempo profunda, sem cair nas generalizações excessivas que perdem o significado, perdem o cerne, não é, o miolo da questão. E isso é o meu projeto, por isso, aquilo que eu quero fazer, e já estou a caminhar nesse sentido, com outros projetos em paralelo, é isso que eu quero mudar a minha vida, ou quero ajustar a minha vida para chegar aí, é que é transmitir a astrologia de uma forma simples, dinâmica, a todas as camadas da sociedade, principalmente as pessoas que não têm conhecimento nenhum Nenhum. de linguagem simbólica. Quando a pessoa diz, eu não percebo nada, perfeito, então vejo sem vícios. Copo Então, vazio. Exato. o que eu fazia é excelente. Então, Exato. quando a pessoa vem, eu até sei, li, não sei o quê, já É. é um aviso dizer assim, espera aí, há aí algumas coisas que provavelmente têm que ser ressignificadas. Então, aquilo que eu adoraria, eu vou mudar isto na minha vida, ou estou a caminhar nesse sentido, é criar formas de levar a astrologia e tirá-la deste conceito místico da bola de cristal, do gato preto, não é? Do Tadinho do chapéu da gato. bruxa, aqui, né? E levá-lo para a pessoa perceber, a minha filosofia de vida ser a astrologia. Eu posso olhar para o meu mapa e encontrar-me. Uhum. E então aquilo que eu quero mudar é realmente isso. Se há um legado que eu gostava de deixar-se na Terra, é mudar pelo menos de uma ou duas pessoas a visão da astrologia para que elas olhem para ela de uma forma. Olha, tá aí. Era a pergunta que eu ia te fazer agora. Que tipo de legado tu queres deixar aqui? Olha, Quem é que tu imaginas que vai ser o Nuno? Não, não, não. O Diogo, Nuno. Ai, pode Diogo. ser Nuno, pode ser Nuno. Daqui a 5 anos, mais ou menos, qual é o teu legado? O que tu estás a construir para ti? Era a minha pergunta, por acaso, estás a Olha respondê-la. que bom. Mas é isso, daqui a 5 anos, eu espero sinceramente, há esta ideia de levar a astrologia, e esta ideia não, há este projeto muito, muito claro. Eu vou levar a astrologia de uma forma mais simples. E eu ando à procura das formas, tenho aqui umas ideias, as coisas estão a andar nesse sentido de levar a astrologia, principalmente a uma camada mais jovem, a uma camada, se calhar, numa primeira fase da sua vida, onde está menos condicionada pelos seus dogmas, e ele depois acaba por impactar as famílias de outra forma, é desmistificar a astrologia. E acontece, curiosamente, se calhar não tanto, ou melhor, também acontece em Portugal, mas no mundo, principalmente no Brasil e noutras zonas do mundo, a astrologia está a ter um boom brutal porque as pessoas estão à procura de respostas e há uma vertente muito grande da astrologia humanista que vai exatamente em contra daquilo que as pessoas procuram, já distanciando desta astrologia mais afirmativa, não é? No sentido Uhum. de és assim, vais morrer assim, Vai morrer acabou. assim, Determinativa, não é? determinista. Determinante, determinista. E há uma corrente muito forte da astrologia que está aí, uma onda muito grande da astrologia que está aí a arrebentar, não tarde, porque as pessoas começaram a olhar para a astrologia e agora, engaixando o que nós estamos a falar há pouco, Alberto, que é a questão da Virgem, do Virgem Peixe. Ok, eu tenho que ter a técnica, mas eu tenho que acreditar em algo maior. Eu tenho que Claro. saber fazer, mas eu preciso, ao mesmo tempo a minha alma chama-me a um propósito maior. Falta de fé, né? Então, não é, é esta dança. Eu tenho que, lá está, como estávamos a falar há pouco, 80% técnica, 20% de intuição. Então eu preciso encontrar um equilíbrio na vida para que, ok, eu posso dominar todas as técnicas, mas se eu for infeliz, estiver triste, estiver melancólico, estiver deprimido, então o que é que as técnicas me serviram? Nada.
Nada. Também se eu tiver, Autoengano. não é, se estiver invadido, se estiver distanciado, se estiver escapista, se estiver alcoolizado, se estiver, não é? Também, então, hoje em dia estamos aqui no meio deste equilíbrio. E o meu legado que eu gostava e que vou deixar com muita afirmação é isto, tocar o coração das pessoas e a consciência para que as pessoas percebam que a astrologia é muito mais do que um signo, não é? Que é aquilo que as pessoas normalmente associam à astrologia, tu és um signo, e que eu não acredito que haja coisas no sentido de infelizmente, mas a mensagem que minha continua a ser gerada é que nós somos um signo, não é? Através dos meios de comunicação social e que ocupam o seu lugar, porque até os céticos sabem o seu signo. Pois é, Por isso, todo mundo sabe. Todo mundo eu sabe. conto sempre a mesma história, mas é aquela que eu uma vez apanhei um cético que me diz: tu mesmo que me digas que eu sou escorpião, eu não acredito. Então, essa foi aquela que aconteceu. Foi muito curioso, não é? Sou cética, toda a gente sabe o seu signo, mas aquilo que eu gostava de deixar é que a pessoa procure mais saber. Então, quando a pessoa diz o seu signo, só está a falar do seu Sol, aproveito aqui também para esclarecer um bocadinho isso. E há muitos outros posicionamentos, existe a Lua, existe Mercúrio, Vênus, todos os restos dos planetas do Sistema Solar, e não só. E tem uma correspondência dentro de nós. Então, quando a pessoa procura, é isso. Que há pouco eu estava a dizer, a pessoa... Quem não acredita na astrologia é porque não a estudou. No sentido de, não quer dizer que seja 100%, porque há sempre exceções à regra, mas a maioria das pessoas que de alguma forma, e como eu, questionariam a utilidade e a funcionalidade da astrologia, é porque ainda não despenderam o tempo suficiente a estudá-la e a validá-la, não é? Porque não dá para fazer testes estatísticos com a astrologia, porque é uma ciência humana e como humana que é difícil replicar muitas vezes os mesmos efeitos. Mas para mim o meu teste científico é a pessoa vai mais feliz, vai mais motivada, vai mais integrada, vai mais consciente. Está perfeito. Então fiz a minha missão. Que bom. Estou feliz por ti e ela, estou feliz com essa nossa conversa. Aliás, com essa nossa conversa não. Tu estás a falar, tu estás a dar as respostas das perguntas que eu gostaria de fazer. Portanto, Portanto, isto é os peixes, os mercúrios em peixes estão é ligados um ao outro. É verdade. Há aqui uma sintonia muito grande. Diogo, olha, eu estou sinceramente, essa conversa podia levar aqui umas 2, 3, 4, 5 horas. Aliás, as últimas entrevistas, aquelas que ainda não foram apresentadas, as conversas já começaram a ser assim. Nós começamos a conversar e se pudéssemos estávamos aqui ia falar. Mas infelizmente não dá. Pode ser que um dia nós vamos sentar e conversar sobre as duas. E aí Sim. Mas eu estou muito feliz mesmo, estou bastante elucidado sobre quem de fato é o Diogo, porque nós nos conhecemos há pouco tempo e esse projeto que eu criei já era um projeto antigo, era para ter sido feito vis-à-vis, tete-a-tete, né? Só que, pronto, estou cá em Aveiro, estão em Lisboa, estão no Algarve, estão não sei das quantas, e às vezes o tempo não se compadece da nossa disponibilidade. Agora surgiu, está a funcionar, está a fluir, e o primeiro intuito que eu tive era de dar voz, ou tentar conversar com pessoas mais simples, de uma forma assim, mais simples, à vontade. Tá? Não ir buscar aquelas vedetas, porque eu acho que as vedetas já têm o seu... E nós não somos vedetas, nós somos pessoas simples que estamos à procura do nosso próprio espaço. Né? Mesmo. Pronto. E dar voz a essas pessoas e fazer com que essas pessoas mostrem de fato o seu trabalho. E o teu trabalho, segundo algumas pessoas que eu ouço falar, e até se vou visitar lá o teu Facebook, ver as tuas coisas, está 5 estrelas, está a funcionar tudo lindamente. Portanto, está de parabéns, está mesmo parabéns. A mamãe também é muito 5 estrelas, eu gostei muito da entrevista que ela fez a mim, ali muito certinha, muito compenetrada, ali, muito... Eu até fico assim, caramba, eu tenho que responder de uma forma muito cabal. E correu lindamente. Não foi tão descontraído. Eu estava assim um bocado... E depois entra aquelas pessoas a gritar, né? É difícil. Aí eu vou logo chamar a atenção, que eu chamo logo a atenção. Olha lá, estamos aqui a falar. Eu disse, desculpa, eu não veio. Mas foi muito bom, Alberto, foi muito bom. E a resposta que tu deste sobre o teu legado, qual é a marca que queres deixar no mundo, foi muito bonita da tua parte, esta questão da família, né? A importância dos laços, dos vínculos. Muito bom mesmo. Eu acredito muito nisso, O que me resta falar aqui? Mas não resta falar mais nada.
que eu quero dizer aqui agora? Olha, se tu tivesse que aprender outra coisa sem ser astrologia, estavas focado em quê? O meu foco hoje em dia é no coaching, muito honestamente. Ah, ok. Porque não tenho informação, nenhuma informação, no sentido de vou tirar o curso, não é, de coaching, Aham. mas eu reconheço no coaching o complemento que me está a faltar à astrologia. Porque muitas vezes tu no mapa astrológico tu consegues perceber as tendências, mas as pessoas muitas vezes precisam de encontrar as vias para conseguirem chegar àqueles objetivos que elas próprias determinam. E Perfeito. isso para mim o coaching vai aceita que nem uma luva, então há um foco muito grande também de ganhar competência nessa área do coaching para poder servir as pessoas da melhor forma possível, muitas vezes expandindo esse lado do coaching, a astrologia e interligar estes campos que funcionam muito bem conjuntamente e que têm um efeito magnífico. Infelizmente, já ouvi aquelas piadinhas, né? Ah, então se você é coach é porque como é que é? A tua profissão não correu bem. Senão, eu por acaso trabalho e paguei no meu bolso e não é barato. É incrível. E quase todas as áreas são assim, né? E o que eu faço aqui não é buscar jogar fora uma situação. Não, eu trabalho, eu tenho uma profissão, eu tenho uma formação, aliás, eu tenho alunos, eu tenho isso, e o coaching veio a complementar. E digo-te uma coisa, foi um complemento 5 estrelas, porque coloca-nos, se é bem feito, coloca-nos no lugar. Pingo nos is. É muito bom. Pingo nos is. Eu recomendo, e se procurar uma escola, estamos aí para conversar sobre isso e eu posso dar uma indicação 5 estrelas. Olha, Diogo, se tu quisesse fazer uma pergunta a alguém, ou se quisesse fazer uma pergunta a mim, se tu quisesse fazer uma pergunta ao mundo, que tipo de perguntas tu gostaria de fazer? A pergunta, aquilo que me veio logo, Isso. impulsivamente, eu diria quanto tempo mais as pessoas vão demorar a despertar. Esta é a pergunta para mim importante. Faço essa Quanto pergunta tempo todos os mais dias. é que as pessoas, incluindo eu, a pergunta é também para mim, quanto mais tempo eu quero continuar adormecido? Porque é uma escolha, não é? Porque hoje em dia existem ferramentas de todas as formas efetivas, mais científicas, mais esotéricas, mais fundamentadas, mais de acreditar. Então esta ideia de quanto mais tempo é que numa forma global, a humanidade e que me engloba, obviamente, nós vamos optar por continuar a dormir, adormecidos. E aproveitando também esta questão do coronavírus, a importância disso, perceber se a gente está a dormir, que seja por uma escolha nossa, não seja de uma forma consciente. Exato, perfeito. Ixi, Jesus. Então, a ideia é esta, vamos tentar perceber que nós estamos a dormir, esta é a ideia, nós estamos a dormir para as nossas necessidades, para as nossas valências, para as nossas aptidões, para o nosso potencial, para a nossa criatividade, não é? Para a nossa felicidade. E se a gente quer continuar a dormir, pelo menos seja de uma forma consciente, não, eu quero ser triste, eu quero que a minha vida corra mal, eu quero que as coisas não fluam, mas conscientemente. Consciente. Então, porque a pessoa, quando liga ao consciente, então ganha a escolha e diz não. Então, se calhar eu preciso fazer de outra forma porque a minha vida merece mais de mim. Perfeito. Por isso a minha pergunta é essa, quanto mais tempo é que a gente vai escolher conscientemente ou inconscientemente, porque acaba por ser uma escolha, por não despertar para uma verdade que seja maior e que unifique cada um naquilo que ele próprio acreditar. 5 estrelas. Eu estou assim, uau! Oh, Alberto, é uma gratidão muito grande falar contigo aqui, ao partilhar este bocadinho contigo, É verdade. mesmo. Temos que conversar mais vezes. Gratidão, gratidão. Será um prazer e também fazer perguntas, porque eu hoje estou aqui mais no papel do entrevistado, mas eu também tinha aqui tantas perguntas para poder partilhar contigo. Ele já começa a ficar assim um bocado e se esse camarada começar a me fazer perguntas vai me deixar com a bola 8 na mão. Então já agora, faça-me uma pergunta. A pergunta que eu tenho, olha, vai já direto, olha que eu provara, que é, de todas as competências que tu ganhaste durante todos os teus anos de experiência nestas áreas esotéricas, qual é que é aquela que tu consideras que foi o clique? Foi aquela que fez despertar alguma coisa em ti diferente? Eu, quando tinha 20 anos de idade, a mim disseram-me uma coisa muito complicada. Nem a minha família sabe dessa história.
E eu nem vou entrar em muitos detalhes, porque a história é mesmo muito longa, mas eu vou reduzi-la e vou responder assim de uma forma muito direta. Aos 20 anos de idade, mais ou menos, teve uma pessoa que me disse uma coisa. E aos 20 anos de idade era militar. Eu fui militar da Marinha durante 5 anos. Não fui servir, eu fui seguir a carreira. Fui seguir a carreira porque no Brasil nós temos uma coisa muito engraçada, interessante, que ainda existe até hoje. Se tu queres um futuro, funcionário público. É tipo chapa 5. É chapa 5. Como eu tinha alguma formação e não queria seguir carreira como soldado, fui tentar outro tipo de via e fui para a escola da Marinha. Estive lá dentro de 5 anos. Portanto, eu sou um bocado militarizado, sabe? Disciplina, doutrina, eu sou um bocado assim. E reconheço que sou assim. Mas aquilo não era uma vida para mim, aquilo era uma outra vida. E nessa época eu era militar. E teve uma pessoa, assim como aconteceu contigo com a astrologia, teve uma pessoa que eu fui assistir uma palestra e eu fiquei assim, isto é para mim. Só que aquilo era tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio. E ao mesmo tempo eu queria fazer aquilo, eu queria aprender aquilo. E eu não tinha dinheiro. Por quê? Circunstância do país, circunstâncias familiares. Tinha circunstâncias familiares muito difíceis na minha vida. E eu resolvi que ia fazer aquele curso. Não tinha dinheiro. Aí, quando essa pessoa disse para mim que a minha vida só ia começar a existir a partir dos 45, 47 anos de idade, eu disse assim, eu tenho 20. Que eu não posso esperar tanto tempo. Que eu acho que aí, aquela minha situação do tipo, abana-te, por que tu não fazes por ti? Percebe? Eu vejo muita gente dizer, mas... Pá, abana-te. Acorda. Né? Então eu fiz um curso caríssimo. 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 Eu não quero fazer aqui propaganda. Um curso caríssimo. Quem faz os meus cursos e quem escuta as minhas palestras conhece um bocado dessa história. Que custou muito dinheiro. E esse curso fez assim, a diferença na minha trajetória. Uau. Com 20 anos. Aliás, vou dizer melhor que isso, não foi com 20, foi com 22. Mas desde aí eu comecei a fazer essa percurso. E com 22 anos a minha vida estava de ponta cabeça, mas mudada aqui dentro e aqui dentro. Uau. Eu tenho uma história de vida muito difícil e muito complicada, mas eu não vou estar aqui a chorar e nem aqui vamos chamar essa história para cá. Eu, entretanto, sempre fui a ovelha negra, sabe? A pestinha. O camarada que eu não estava parado, eu não queria aquilo. Então, eu saí da Marinha, fui para trabalhar para uma empresa, a nível de trabalho. Fui trabalhar para uma empresa que servia serviços para a Petrobras, depois fui parar numa empresa que era não sei das quantas, depois fui para uma subsidiária da Mitsubishi, trabalhava como chefe do setor de estatísticas de uma empresa grande. Imagina, chefe do setor de estatística de uma empresa grande. Quando me entra um presidente no país, que foi o Collor de Mello, esse nome eu posso dizer à vontade, porque esse gajo não me diz nada, e que acabou com a vida, na época, de todos os brasileiros. E eu era um deles, porque eu tinha um cargo grande numa empresa grande, ganhando muito bem. 6 meses depois eu estava, não vou dizer o termo, mas estava numa grande... É uma grande situação complicada. Vamos chamar de situação complicada. Então, a minha vida começou a partir daí. Foi mesmo a partir daí. Conheci uma ferramenta, comecei a aprender a programar as minhas coisas, a programar a minha vida, a dar significado e significante às coisas que eu queria. Sabe? Eu nunca parei. Eu sempre estive num processo de continue a nadar, como dizia o peixinho continue a nadar, vamos lá. É certo que nós temos momentos ruins, né? É óbvio. Mas o que nós vamos fazer com esses momentos é que são o X da questão. Já usei esse número 2 vezes. Eu tive uma empresa chamada X da questão. Repara, eu tenho um trajeto imenso. Quando eu cheguei em Portugal, há 26 anos atrás, eu cheguei cargo 28. O meu chefe, o dono da empresa, acho que 4 ou 5 anos depois veio para cá.
E nós tivemos a conversar de igual para igual, porque eu, naquele momento, era dono de uma empresa e ele já não era dono da empresa dele, no qual eu fui funcionário. E ele disse para mim assim: tu tens uma trajetória de vida fantástica, estava para escrever um livro. E eu não escrevi. Estava para escrever um livro. Aquela ferramenta que eu aprendi na época estava ligado à PNL, a programação neurolinguística, que na época não era programação neurolinguística que se chamava. Chamava-se outra coisa que eu já nem me lembro. Mas era aprender a programar a nossa mente, a programar as nossas coisas, para que nós criássemos uma realidade diferente para nós. Através de meditação, já são muitos anos, através de uma programação neurolinguística, através da programar o nosso cérebro, digamos assim, as nossas vontades. Por isso é que hoje em dia fala muito em co-criar, porque através daquilo que nós formamos na nossa vontade, nós criamos uma realidade, seja boa ou má. Certo? Por isso é que eu às vezes digo assim: acorda, tem gente que não acorda. Então, pronto, depois disso estive num estudo profundo de psicologia esotérica, andei muitos anos a estudar psicologia esotérica, muitos anos. Psicologia do autoconhecimento, não era esotérica, era do autoconhecimento. Focadas em muitas áreas, viajei para o Egito, viajei para a Grécia, viajei para... eu fiz assim muita coisa, aprendi muita coisa e depois unifiquei essas coisas todas naquele conhecimento que eu passo hoje, sabe? Eu já não sou nem um garoto, mas também não sou assim tão velho. Então, essa experiência vivida é que eu tento fazer com que as pessoas abanem-se a si próprias. Sabe? Antigamente eu abanava. Hoje eu quero que elas se abanem a si próprias. E sair do sonho, aliás, sair do sono profundo para um estado de dormir, porque a pessoa está a dormir, né? Começar a sonhar, despertar e de fato estar acordado. É um processo muito longo. Uau. Desde essa época. Quer dizer, eu venho aprendendo e venho reunindo e venho assimilando e venho trabalhando já há muito tempo. Uau. E é fantástico quando eu vejo que as pessoas conseguem acordar. É difícil, mas é fantástico. A Cristina foi uma, a Carla é outra, e muitas outras que apareceram no caminho. Pronto. E sinto-me feliz. Sinto-me feliz em ter uma profissão, apesar de tudo, né? Sinto-me feliz em ter uma profissão. E sinto-me feliz em poder ajudar. Eu posso dizer que já consegui tirar algumas pessoas do buraco. Aliás, consegui fazer com que elas enxergassem que estavam no buraco, estavam entrando num buraco, cada vez mais um buraco. Quanto mais cavava, não deixava de ser um buraco, continuava a ser um buraco e ia cada vez mais profundo. E posso dizer que sinto-me feliz por ter conseguido tirar algumas pessoas. Fazer com que elas saíssem desse buraco. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Perfeitamente. Então foi esse, vê lá, 20 anos que te despertou para esta área. Ou feito ali o clique. É muito bom e dou-te os meus parabéns, porque pela pessoa que eu tive o prazer já de ver a postrar várias vezes e através da consulta, através agora desta partilha contigo, é mesmo cada vez mais uma honra poder ver que uma pessoa que teve um percurso de vida bastante conturbado, né, devido a muitas variáveis diferentes, hoje está a fazer um trabalho tão bonito e nós podemos ver as duas últimas entrevistas antes desta e vão ver que aquelas duas pessoas que estão ali, né, correspondem exatamente ou subscrevem esse que tu acabaste de dizer. Por isso, ainda bem mais, tu és o número 5, ainda faltam 3. Uau. Tu tens faltam 2, aliás. Tu tens aí uma amiguinha atrás. Eu tive a conversar com a Silvia e a Silvia também foi uma trajetória interessante. No período que eu estive aí no Algarve. Na Terra do Sol. Maravilha. Era tão bom chegar no Algarve. Sol. Aqui ia ver o vento e frio. E aí sol maravilhoso. Então, não sabia que roupa levar. Era distância. Muito Olha, bom, Diogo, foi um prazer enorme estar contigo. Eu não vou me estender mais até para isso não ficar muito longo. Quem sabe um dia eu chamo para nós termos uma conversa aqui sobre uma outra coisa qualquer dentro desses assuntos. Nunca se sabe. Será um prazer. Nunca sabe, totalmente aberto. E também era muito interessante fazer com outras pessoas, né? Trazer outras pessoas de outros conhecimentos e fundir aqui numa partilha conjunta. Numa partilha. Deixa-me dominar mais essa técnica e de repente, quem sabe, nós fazemos aí umas coisas assim brutais. Eu sou muito verdinho nisso. Pronto. Vamos embora. Olha, foi um prazer enorme estar contigo. Sério, de coração.
Foi um prazer muito grande. És o primeiro homem, uau, que eu faço. Estamos aí a acontecer. 5 estrelas. Os homens nesse ponto falham muito. E aqui, estamos nós aqui de pé. Estamos nós aqui a dar a força. Pronto. Beijinho pra mamãe. Já entregue. Não sei se tu tem cachorro, beijinho pro cachorro. É gatinhos, agora é gatinhos. Beijinhos dos gatinhos, beijinhos a todos, pronto. E vamos ficar por aqui, tá bem? Gratidão, Humberto. Deixa-me só agradecer novamente a ti e a todo o público que nos possa ver neste vídeo. E mesmo agora diretamente a ti, muita gratidão pela possibilidade, pela pessoa e pela partilha, porque adorei estar aqui contigo este pedacinho. Por isso, olha, muita gratidão. Vamos tentar chegar aí a 10 mil, 10 mil visualizações. Quem sabe? Era muito bom, era muito bom. Olha, grato. Boa. Estamos aqui com uma pessoa fantástica. Eu adorei imenso essa partilha. Podem notar que eu praticamente só respondi, não fiz perguntas. O Nuno foi 5 estrelas. Aliás, o Nuno não. O Diogo Nuno foi 5 estrelas. Tem que lembrar, para não ser mal educado, tem que ser bem educado dizendo o nome certinho. Diogo Nuno conosco. Teve aqui uma partilha 5 estrelas. E pode ser que qualquer dia venhamos novamente a falar com ele. Quer deixar algum recado, alguma rede social? Basicamente, as pessoas podem me encontrar no meu site, diogonuno.pt, www.diogonuno.pt, e nas redes sociais Astro Diogo Nuno, Facebook, Instagram, estou por aí no YouTube também, está aí a aparecer um canal de astrologia, por isso Astro Diogo Nuno. Eu vou começar vou produzir conteúdo. Agora, quando este vídeo for para o ar, provavelmente já está conteúdo no meu canal, por isso quem quiser passar por lá e subscrever, agradeço. Tá bem, ok. Então, Diogo Nuno, olha, um abraço. Vamos a uma próxima conversa, uma próxima partilha inteligente. Estivemos aqui a conversar com o Nuno, aliás, com o Diogo Nuno, e até uma próxima. Tchauzinho.